Fala, dentista, tudo bom? Essa aula que você vai assistir agora é uma aula que eu trouxe direto do Academy Dentista de Sucesso de forma gratuita aqui para você conhecer como são as aulas da plataforma por dentro. Então não esquece, se você gostar, deixa aqui nos comentários falando que você gostou e não esquece de curtir. Bom, bora lá! E aí, dentista, tudo bom? Dessa vez a gente vai iniciar agora a última aula desse módulo bônus de anestesia e dessa vez a gente vai falar sobre as técnicas anestésicas bucais para os nervos da mandíbula, né? Os nervos mandibulares. A gente vai conversar sobre 4 nervos aqui, sendo eles o nervo bucal, o nervo lingual, o nervo alveolar inferior e o nervo mentual. Bom, então vamos lá, a gente vai começar pelo nervo bucal. Primeiramente, vamos dar uma olhadinha nessa estrutura, aqui a gente tem a mandíbula, os dentes e tal. E esse nervo aqui que tem esses raminhos aqui, ele é o nervo bucal. E o nervo bucal ele é responsável por inervar as regiões ali do músculo bucinador, as regiões sensitivas, tá? Da bochecha, da parte interna, mucosa jugal, parte externa. E além da mucosa vestibular dos molares, apenas dos molares, tá? Não anestesia a mucosa vestibular, na verdade não inerva a mucosa vestibular de pré-molar para frente, é só dos molares. E outra coisa, ele não inerva também os molares, tá? É só a mucosa vestibular desses dentes, tá bom? Então quando a gente faz a anestesia dele, a gente corta a sensibilidade dessas regiões. E como que a gente anestesia ele? A gente vai fazer uma anestesia aqui na região externa aqui do fundo de vestíbulo, né? Olha só, aqui é como se fosse a simulação de onde ele passa e a gente vai inserir a agulha de 1/4, a metade de uma agulha curta, nessa região aqui externa, né? Na região vestibular da mandíbula e depositar ali 1/4 a meio tubete anestésico para conseguir anestesiar esse nervo, essa ramificação. E com isso a gente vai ter anestesia da mucosa jugal desse lado e a mucosa vestibular dos molares daquela região, tá bom? O segundo nervo que a gente vai trabalhar, que a gente vai estudar, é o nervo alveolar inferior, que é esse nervo aqui, olha só, que ele sai do ramo do nervo mandibular, que é um ramo do nervo trigêmeo. Logo, todos esses nervos que a gente está estudando são ramos do nervo trigêmeo, tá bom? São todos sensitivos também, tá? E aí o nervo alveolar inferior ele vai passar por dentro do forame mandibular e vai inervar por dentro do osso mandibular todos os elementos daquele hemiarco, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte: esse nervo que está aqui, ele é o nervo lingual. Olha a proximidade dele em relação ao nervo alveolar inferior, tá? E esse nervo aqui de cima é o nervo bucal. Então, em outra visão, agora vendo superior, a gente tem aqui ó, o nervo bucal, olha só onde a gente inseriu a agulha para fazer aquela técnica anestésica anterior, que a gente acabou de ver no caso, né? Aqui o nervo alveolar inferior entrando na mandíbula e o nervo lingual pela parte externa da mandíbula, na parte mais medial. E o nervo alveolar inferior, ele é responsável por inervar todos os dentes da mandíbula do lado correspondente. Como esse aqui é o lado direito, ele vai anestesiar todos os dentes, na verdade inervar todos os dentes do lado direito da mandíbula, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: aqui a gente tem o nervo mentual, a gente já vai conversar com mais detalhes sobre ele. Mas o nervo mentual, ele é uma ramificação terminal do nervo alveolar inferior. E a gente tem que pensar nos nervos como se fosse um sistema de encanamento, tá? Quando a gente fecha o cano lá em cima, a gente vai fechar os canos respondentes lá embaixo. Então, se o nervo mentual é um ramo do alveolar inferior, se eu anestesio troncular o alveolar inferior lá em cima, ele vai anestesiar todas as ramificações provenientes desse nervo, ou seja, a mentual é uma delas que vai anestesiar. E o nervo mentual, ele é responsável por inervar mucosa vestibular de pré-molar a incisivo do lado correspondente, além de lábio inferior e região de mento ou queixo, tá bom? Então, quando eu anestesio o alveolar inferior, além de eu anestesiar todos os dentes da arcada daquele lado, eu anestesio essa região vestibular dos dentes de pré-molar a incisivo, tá bom? E aí, tá gostando da aula? Eu vim aqui dar uma pausa rapidinha nela para te dizer uma coisa. Se você quer ter mais conteúdos como esse da aula aí, ou de diversos outros assuntos da odontologia, eu te convido a conhecer a plataforma Academy Dentista de Sucesso. Se você ficou interessado, o link está aqui embaixo na descrição. Depois do vídeo, corre lá e dá uma olhadinha.
E antes da gente falar da técnica anestésica que a gente usa para fazer anestesia do nervo alveolar inferior, vamos conversar sobre o nervo lingual. Por quê? A gente vai usar uma técnica para fazer anestesia dos dois nervos, tá? Porque eles são muito próximos. Então, olha só, aqui tem o nervo lingual. E o nervo lingual ele é responsável por inervar mucosa lingual de todos os dentes daquele lado, do hemiarco, né, correspondente, além de 2/3 anteriores da língua, tá? Então, do lado direito, se eu anestesiar o nervo lingual do lado direito, eu vou ter anestesia dessas estruturas. Se eu anestesiar do lado esquerdo, as estruturas correspondentes do lado esquerdo. E qual que é a técnica que a gente vai usar? A gente vai usar uma técnica troncular, ou de bloqueio, né? Onde a gente vai pedir para o paciente abrir o máximo da boca possível, e quando ele fizer isso, a gente vai ter um destacamento dos ligamentos, tá? E a linha oblíqua externa aqui. E isso vai formar um V nessa região aqui, tá? Retromandibular. E aqui, olha só, a gente vai pegar o dedo indicador e apalpar a linha oblíqua externa. A gente apalpou essa linha oblíqua externa, a gente vai conseguir ter uma definição melhor desse trígono aqui, desse triângulozinho aqui. Nesse triângulo, a gente vai inserir a agulha do lado mais medial dele aqui, ó, lá no cantinho perto da garganta. E a gente vai inserir a agulha, uma agulha longa de preferência, uns 3/4 dessa agulha. A gente vai inserir até a agulha bater no osso do ramo da mandíbula. Quando essa agulha encostou lá, a gente vai recuar de 1 a 2 milímetros e depositar de 3/4 a um tubete anestésico inteiro, tá? Em outra visão, a gente vendo da visão superior, a seringa carpulha ela tem que estar posicionada entre o segundo pré-molar e o primeiro molar inferior do lado oposto. Então, se eu quero anestesiar, por exemplo, aqui o nervo alveolar inferior do lado esquerdo, essa carpulha, a seringa carpulha, tem que estar posicionada do lado dos dentes do lado direito, tá? E vice-versa. Assim, por que eu estou falando a técnica do nervo alveolar inferior agora? Porque o que acontece? O que eu costumo fazer? Eu deposito 3/4 de tubete anestésico nessa técnica. Quando ficar só 1/4 de anestesia no tubete, eu recuo de meio centímetro a 1 centímetro essa carpulha, ou seja, essa agulha ela vai vir para cá. E aqui a gente sabe que passa o nervo lingual, e ali eu termino de depositar o anestésico, o que vai fazer com que eu anestesie em uma técnica só o nervo alveolar inferior e o nervo lingual ao mesmo tempo, tá bom? Ó, só para a gente recapitular, aqui olha só o nervo alveolar inferior e o nervo lingual. A agulha ela entra aqui, anestesia o nervo alveolar inferior, depositei 3/4 de anestésico, eu recuo 1 centímetro, anestesia o nervo lingual, tá bom? E agora, para a gente finalizar, o nervo mentual, que a gente já conversou sobre ele um pouquinho, ele sai do forame mentual, ele é uma ramificação do alveolar inferior, ele é responsável por inervar mucosa vestibular de pré-molares a incisivo, queixo ou região de mento e lábio inferior do lado correspondente. E a gente pode fazer o seguinte, vai que eu vou trabalhar só nesses dentes da frente, tá bom? Que não seja extração, porque extração eu precisaria anestesiar o nervo lingual, correto? Vamos dizer que eu preciso fazer um canal nesses dentes. Eu posso vir aqui e anestesiar o nervo mentual, por exemplo, fazer um canal no canino inferior. Ao invés de anestesiar o troncular lá no alveolar inferior, eu posso fazer a troncular aqui no mentual, tá bom? Mas lembrando, se eu for fazer extração desses dentes, eu preciso anestesiar nervo lingual, para anestesiar a mucosa lingual. Eu não posso só anestesiar o mentual. Então eu já vou ter que ir lá atrás. Então já que eu vou ter que anestesiar o lingual, eu vou lá atrás e anestesio em uma picada só, em uma inserção só, tá? E como que a gente faz a anestesia do nervo mentual? A gente vai inserir a agulha entre os pré-molares inferiores, entre o primeiro e o segundo pré-molar, tá? A gente vai inserir ali 1/4 a meia agulha e vai depositar meio tubete anestésico, já é o suficiente para anestesiar essa região, tá? Uma dica que eu vou dar para vocês, gente. Como saber que a anestesia do alveolar inferior e lingual funcionou? Quando a gente anestesia o alveolar inferior, consequentemente ele vai anestesiar lábio, porque é uma ramificação do nervo mentual. Então, se o lábio da pessoa ficar dormente, significa que a gente acertou o alveolar inferior. E se a língua ficar formigando, ficar dormente, significa que a gente acertou o nervo lingual, tá bom? Fala, dentista, e aí? Gostou da aula de hoje?
Se você gostou, não esquece de deixar o curtir, comenta aqui embaixo se você gostou, se ficou alguma dúvida, que eu vou lá e te respondo, tá? Eu posto aulas assim aqui no canal uma vez por semana. Então se você não quer perder nenhuma aula, nenhum conteúdo desse, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, beleza? Aqui eu vou deixar alguns vídeos sugestivos, caso você queira continuar assistindo aqui alguns vídeos do canal. E se você quiser conhecer mais sobre a plataforma, não esquece que o link está aqui na descrição desse vídeo. Corre lá! Valeu, abraço, fica com Deus e bons estudos!